E aí galera do YouTube, bom dia! Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Esse sonho visionário de Leonardo da Vinci, essa pintura não pintada por Michelangelo, tá bom? Mas que o século 20 e 21 trouxe aí para todo mundo contemplar e falar: meu Deus, há uma peça dessa na minha vida. Eita nós, hein? Meu amigo, estou aqui, meus amigos, aliás, para colocar um vídeo a mais no canal aí, que eu prazerosamente faço, que será um vídeo que falará sobre o bipé, a história do bipé, os tipos de bipé que existem, os fatores a serem considerados quando você quiser comprar um bipé, e sobre o review deste bipé aqui, que é o bipé universal com mosquetão, que gentilmente a equipe CO2 Brasil me presenteou, e eu aqui presto meu agradecimento, meu reconhecimento à parceria que o Cleverson tem tido comigo e com esse canal, tá? Parabéns, Cleverson, a você e a toda a equipe CO2 por todo o trabalho extraordinário que vocês têm desempenhado em prol do tiro esportivo. Agradeço de coração mais esse presente. E esse vídeo, além de falar dos detalhes gerais de um bipé, será o review desse bipé aqui, que, como eu disse, é o bipé universal com mosquetão. Por que com mosquetão? Porque ele tem essa garrazinha aqui, ó, para você acoplar na sua arma e retirar da sua arma apenas com o movimento desta haste. Já adianto que é um bipé todo construído em material de primeira, extremamente resistente, todo manobrável, escamoteável, como a gente chama, né? Você pode dar o grau que você quiser às pernas de forma independente uma da outra, fixar na posição que você quiser, diversas posições de fixação. Se você quiser usar a cabeça fixa, pode, cabeça giratória pode também. Aumentar o tamanho dele dentro de uma certa proporção. Um bipé para qualquer parte da sua arma é extraordinário. Mas vamos ver aí a história do bipé, os tipos de bipé, as aplicações de um bipé, e vamos ver um review desse aqui para ver se ele encaixa em tudo isso aí, ok? Eu não vou gravar todo o vídeo agora, parte dele será gravado à noite, mas aguarde aí que vocês verão. Vamos tocar aí para frente então. O vocábulo bipé, ele é de origem latina e grega, formado por duas palavras bi, que quer dizer dois, e pés, pé, que quer dizer sustentação, pés de sustentação. Por isso que a junção das duas palavras quer dizer um instrumento que tem dois pés. Esse instrumento, que é o bipé, não é privilégio em seu uso nas armas ou no tiro. Ele também é largamente empregado em outras áreas da ocupação humana, como por exemplo, quem faz agrimensura, medida de terreno, tem o teodolito, precisa às vezes de um bipé ou até de um tripé. Quem faz fotografia, mas o nosso foco hoje é para quem deseja o bipé para o uso no tiro. Os primórdios do desenvolvimento das armas de modo geral, não só as de ar, mas as armas que arremessam projéteis através de canos, de modo geral, os primórdios dela foram armas que tinham na sua construção primitiva canos muito longos e também eram construídas de materiais muito pesados. Hoje, por exemplo, a gente vê muita adição de polímero, a substituição às vezes do ferro, do chumbo, do estanho nas armas, por outros materiais mais leves, com a mesma ou com resistência muito parecida, porém mais leves. No início não era assim. As armas eram construídas de materiais muito pesados, e além de materiais muito pesados, elas tinham cano extremamente longo
Haja visto que o início da história das armas, as armas não contavam com cano raiado. O raiamento no cano deu condição de encurtar o cano com precisão. Mas como eram canos de alma lisa, quanto maior, mais precisão eles conferiam ao projétil. Isso ensejou uma coisa, uma ajuda aos atiradores que disparavam com essas armas pesadas e de cano longo para estabilizarem as armas durante os disparos. Foi aí que o bipé começou a ser usado em armas. Então os bipés vinham, na verdade, para ajudar a suportar o peso e para ajudar a conferir ao atirador maior conforto e, portanto, maior precisão na hora do tiro. Este primeiro uso dos bipés remonta ao século XII, de 1100 a 1200, já há vestígios de atiradores usando bipé nas armas primitivas. Tem um período em que ele desaparece e ele volta a aparecer nos dias modernos, sobretudo a partir do ano de 1938, portanto já quase no início, nas nuances do início da Segunda Guerra Mundial. Ali então, já desenvolvidas ali armas que disparavam múltiplos projéteis, já desenvolvidas armas que disparavam projéteis por rajadas, e essas armas então precisavam de ter uma construção mais pesada. Novamente o bipé volta ao campo de tiro e ele se firmou porque ele foi versatilizado, explorado pela indústria, melhorado para que pudesse ser agregado a todo qualquer tipo de arma, como nós veremos aqui. Por que, doutor Ayata, ter um bipé na minha arma? Por quê? Qual é a função de um bipé acoplado a uma arma na mão de um atirador? São muitas as funções, talvez nem todas aplicáveis a nós que mexemos com armas de ar comprimido, mas aqueles que precisam de manusear armas pesadas, armas de fogo, o bipé é extremamente útil e desejável. Por quê? Porque uma das suas funções é aliviar o peso da arma. Se eu tenho esse bipé montado nessa arma e eu posso deixá-lo, contar com o bipé para me apoiar e fazer a minha visada, boa parte do peso fica em função do uso do bipé e por conta dele. Então o bipé, primeiro, alivia o peso da arma. Segundo, ele estabiliza a arma. É inegável que, por exemplo, eu atirar assim, eu tenho uma estabilidade, e se eu atirar com o uso do bipé, a arma está muito mais estável e, portanto, muito mais confiável. Terceiro, dar conforto ao atirador. Tanto conforto, digamos que você é um sniper, está numa zona de batalha, ou você é um caçador, está espreitando a caça, e você tem um lugar apropriado que você preparou para que a caça ou que o inimigo esteja nele para o pretendido tiro de abate. E você tem um bipé, com certeza você vai ter o conforto de poder esperar por longo tempo, sem ter fadiga, sem desespero muscular, na imobilidade, para aguardar o melhor momento do seu disparo. Além desse conforto físico, tem também o conforto térmico nas armas de fogo. Por quê? Porque armas de fogo, quando empregadas por um determinado período de tempo, o seu cano, às vezes a sua parte do corpo dela aquece muito e fica inviável, às vezes, o atirador colocar a mão para continuar fazendo disparos. O bipé traz também esse conforto térmico àqueles que, sobretudo, contam com armas para uso, contam com ele para uso em armas de fogo em si.
Quarto quesito, ele melhora a probabilidade do acerto. Porque se a arma está estabilizada e eu posso, em função da estabilidade com o bipé da arma, me estabilizar melhor, consequentemente, o meu nível de acerto, minha probabilidade de acerto é muito elevada com o uso do bipé. Quinto ponto, permitir disparos em quase todo tipo de superfície com conforto e precisão. Porque os bipés modernos, e eu vou deixar para falar dessa fase daqui a pouquinho, quando eu for falar desse bipé aqui, fazer o review dele, permite que você apoie a sua arma. Se eu precisasse de apoiar naquele muro ali, apoiar naquele muro, se fosse numa rocha, se fosse na areia, se fosse em meio ao mato, em qualquer lugar ele me dá condições de estabilizar a minha arma, independente do terreno ou da posição de tiro que eu possa assumir, para ter melhor performance, melhor conforto e maior ganho nos meus disparos. Sexto quesito, diminui a fadiga do atirador, em função de tudo isto que nós já falamos aí. Sétimo quesito, ele customiza o uso da arma às propriedades físicas, mentais e às habilidades e condições corpóreas do atirador. O que é isso? Os bipés hoje, eles vêm, por exemplo, com o pé que você pode aumentar o seu tamanho, diminuir o seu tamanho, configurar a perna para trabalhar mais jogada para frente, mais jogada para trás, de forma que, independente da minha compleição física e da forma como eu melhor me adequo à empunhadura, o bipé irá me fornecer, irá fornecer a qualquer tipo de atirador o melhor posicionamento na hora do seu disparo. E por último aqui, é permitir que a arma seja inclinada ou não para o disparo. Quando eu falei para nós que atiramos com arma de ar, isso não é tão relevante. Mas há momentos que o atirador precisa de estar, às vezes, deitado nessa posição, porque ele precisa ser furtivo e disparar. E você pode movimentar o bipé e colocá-lo nessa posição, para que você, independente da inclinação, tenha sempre o melhor aproveitamento. Portanto, por tudo que falamos e por certo há outras coisas, o bipé se torna um instrumento essencial para quem deseja disparos de alta performance, sobretudo para aqueles de quem isso é exigido, seja por trabalho ou no campo de batalha. Sendo um instrumento tão versátil e tão pronto para atender às diversas necessidades do atirador, existem bipés diferentes uns dos outros e que são indicados para diferentes aplicações. Existem os bipés chamados bipés curtos, dos quais esse aqui está incluído nele. Existem os bipés médios, apropriados para disparos de cócoras ou disparos assentados. Existem os bipés longos, que são aqueles que às vezes os atiradores precisam para disparos de pé, em campo onde eles não contem com abrigo e precisem imediatamente fazer o uso do tiro e tomar posição de tiro. São normalmente os tipos de bipés, sendo que isso tudo foi condensado pela indústria, às vezes num único bipé, que, por ser escamoteável e por ter estágios, ele pode ser configurado para desde o tamanho curto até o tamanho longo. E além disto, existem bipés que vêm com propriedades de se tornar um tripé e um monopé. Você pode usar ele como um bipé, configurando a forma de armar e desarmá-lo, ele vira um tripé, 3 hastes, e conforme a necessidade, aquelas 3 hastes se ajuntam, formam uma única e vira um monopé. São avanços da indústria que estão à nossa disposição e que muito ajudam aqueles que precisam do uso do bipé. Eles lá fora, onde eles são mais empregados, porque eles têm liberdade de comercializar, de adquirir, de usar armas, eles são disponibilizados normalmente em 4 categorias.
A primeira categoria é o que vai de 6 a 9 polegadas. Você pode fazer ajuste desde 6 polegadas, um tamanho curto, até 9. Existem os bipés de 9 a 13 polegadas, bem como os de 13 a 24 e os de 24 a 62 polegadas. É tanto que se você for adquirir no mercado de armamento lá fora, eles vão querer saber de quantas polegadas é o bipé que você pretende. Ou o que um bipé deve ter para ele atender às minhas necessidades? Primeiro, se ele tiver altura ajustável, isto é muito desejável. Outro detalhe, que seja versátil nas suas articulações, que não demande tanta complicação para montar ou desmontar ou elevar ou diminuir a altura. Essa versatilidade, ela ajuda muito num momento em que você tem no tiro um tempo reduzido, portanto você precisa de operacionalidade máxima. Articulações e pernas independentes. O que é isso? É o bipé que me permite configurar essa perna mais para frente, enquanto essa aqui continua aqui mesmo, nessa posição. Ou eu chego só uma perna para trás, enquanto a outra está na mesma posição. Ou eu diminuo o tamanho de uma e da outra não. Cada perna se articula independente. Por que isso, doutor Renato? Conforme o terreno que você vai atirar, ele é inclinado. Então você precisa que para ele estabelecer com a perna fique mais curta que a outra. Então essa articulação independente das pernas é extremamente desejável num bipé. Outro detalhe, opção giratória sobre o seu eixo. O tripé é tão melhor quanto você pode girar a arma em cima do eixo dele sem precisar de girar todo o tripé junto. Você gira apenas a arma enquanto o bipé continua ali fixo. A gente vê isso nas metralhadoras, nos filmes, em que a pessoa só segura assim e gira e o bipé ou a base está fixa. Isso também é extremamente desejável, embora para nós que atiramos com arma de ar comprimido não faça muita diferença. Outro detalhe, firmeza quando empregado na arma e quando do manejo. Você não pode ter um bipé que a hora que você vai usar ele não está firme, ou que ele bambeie com o recuo da arma, ou com a vibração da arma, ou mesmo com a mudança rápida de posição da arma se ele não é de base giratória. Então é desejável que ele seja um tripé firme e bem montado. Outro detalhe importante no bipé, que ele seja ajustável a partes diferentes da arma. Esse aqui, por exemplo, está colocado aqui nessa posição, mas o ideal é que ele me dê condição de colocá-lo aqui mais na frente, ou aqui mais atrás, ou aqui mais atrás. Porque cada arma e cada atirador estabiliza a empunhadura de forma diferente. Então, se ele é ajustável para ser usado na arma em lugares diferentes, é um bipé com certeza diferenciável, e isso é extremamente desejável. Facilidade também de uso com ou sem o bipé. Bipés que você está usando agora a arma com ele, e de repente você precisa de se deslocar rapidamente e com facilidade você neutraliza o bipé como instrumento na arma e avança, e tão logo você alcançou base física, com facilidade você remonta o bipé. Isso também é muito desejado em todos os bipés. Quando falamos de bipé, falamos que o ideal é que ele tenha uma construção sólida, que ele seja firme, robusto, capaz de suportar a fadiga que a arma impõe. Este bipé que a CO2 está vendendo é assim? Sim. Ele é completamente feito de ferro, de antimônio, algumas poucas partes, com um pouquinho de borracha onde ele precisa ser antiderrapante, mas que em toda a sua construção ele é extremamente sólido e pronto para receber armas, desde armas leves até armas tidas como armas muito pesadas. Falamos que ele precisa ter altura ajustável. Esse bipé ajusta a altura mediante rosca.
você desenrosca o seu pé e ganha altura. Você enrosca e encurta a altura. É claro que essa altura tem um limite, porque esse bipé foi pensado em disparos mais para arma de ar comprimido, assentado ou deitado, não para de cócoras ou de pé. Mas ele tem e é muito facilmente ajustável mediante rosca, inclusive com o uso de contraporca, que confere ao ajuste uma precisão quando você chegou e alcançou a altura desejada. Falamos que o bipé é desejável que ele tenha articulação independente de pernas. Esse aqui tem. Você pode ajustar uma perna para uma posição e a outra para outra, segundo a sua vontade. Vou fazer um primeiro ajuste aqui, só para vocês verem, apesar da noite, eu acredito que dê para ver aí. Você pode articular tanto a perna mais para frente, isso também tudo via rosca, ou mais para trás. Tanto de uma, vou deixar assim para vocês verem aqui, quanto das duas pernas. De forma que, independente da configuração que você deseja, o bipé estará sempre pronto, esse bipé, para te atender, independente da superfície sobre a qual você venha a empregá-lo. Nós falamos que é bom o bipé poder ser neutralizado ou reposto de forma rápida. Este bipé da CO2 também dá esta versatilidade. Você pode simplesmente, com um giro mínimo nas suas pernas, jogá-lo aqui para frente ou para trás, conforme for sua vontade, tá? Eu estou aqui na posição canhota, eu não sei onde eu estou tirando ou não. Vocês estão vendo aqui, ó, o bipé já está prontinho para eu conduzir a arma de forma tática num ambiente qualquer e prontinho, mediante um desarrocho simples, voltar. Vocês já viram aqui, ó, e falamos das armas independentes, está aqui a prova. Voltar à posição de tiro rapidamente, tá? Isso de forma em que ele continua mantendo a sua solidez e a sua robustez, tá? Facilidade de manejo. Ele basicamente depende de torção, horário anti-horário, e você articula todas as configurações dele, desde elevação ou diminuição de tamanho até retesamento ou posicionamento diferente para as pernas deste pé, segundo a sua necessidade na hora do disparo. Falamos que ele precisa se ajustar a pontos diferentes da arma, e de preferência que isso seja ou conte com a manobrabilidade muito fácil. Eu não vi tripé mais fácil que esse, porque ele é aquele tripé que você pré-ajusta via rosca a maior grossura, digamos assim, de onde você deseja adaptá-lo, e depois, mediante apenas engate rápido, você prende. De forma que você pode prender como ele está aqui. Eu vou mostrar para vocês, está totalmente firme, dá para ver aí, tá? Eu vou mostrar para vocês como que se faz. Vou virar aqui, vocês me perdoem aí, tá? Você simplesmente solta essa parte aqui, ó. O tripé está solto, e se eu quiser colocá-lo no cano, eu posso simplesmente adaptá-lo ao cano e prendê-lo ao cano. Vou fazer aqui para que vocês vejam de forma rápida aqui, somente também com giros rápidos aqui no parafuso, e você tem o bipé prontinho para poder agir aqui no cano da arma, tá? Deixa eu voltar para a minha posição aqui, dá mais um pouquinho de giro aqui, bipé preso no cano da arma. Tá? Como é ao vivo, é claro, e eu estou fazendo com a mão canhota, eu confundo o giro horário e anti-horário. Mas dá para ver que preso aqui. Se você quiser chegar mais para frente, soltou que seja aqui, ó, você desloca e depois simplesmente pegando essa garra aqui, ó, você prendeu, o tripé está preso na arma, pronto para você fazer o uso segundo a sua vontade. É outra coisa extraordinária com a qual esse bipé conta também, tá? Giro sobre a base. Eu falei que é bom que o bipé gire, possa girar sobre a sua base. Ele tem um parafuso aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, que permite
que você gire a arma, tá? Sobre a base do bipé. Eu vou tentar prendê-lo aqui para eu mostrar para vocês. Bipé está posicionado, dê uma olhadinha. Tá aqui, ó. Eu vou girar a arma, ó. Bipé continua fixo, embora seja vidro, ó. Arma girando, bipé fixo. Então isso ajuda muito a você assumir posição de tiro diferenciada com o bipé, sem precisar de estar fazendo assim com o bipé, ó, para tirar, ó. Deixa eu mudar de posição, deixa eu mudar. Então é simples, através também de uma única rodanazinha, funciona como parafuso que fica aqui na base, em que você com facilidade configura ou fixa, como eu fixei aqui. Agora não, agora ele giraria junto com a arma. Então um bipé extremamente completo e profissional, pronto para estabilizar seus disparos e te propiciar o melhor aproveitamento quando dos tiros com a sua arma. Esse, como eu disse, me foi dado pela CO2 Brasil, muito obrigado, Cleverson. Mas se vocês falarem assim, indica um bipé, mas eu indico esse, entre em contato com a CO2 Brasil, tá? Com o Cleverson, e ele vai direcionar vocês para a compra desse bipé que é extraordinário e que com certeza vai te propiciar disparos com muita precisão. Ok? Eu espero ter elucidado alguma coisa sobre o bipé e agradeço. Gostou? Deixa um joinha, tá? Doutora Yata, deixa desde já muito obrigado. Valeu, galera!